Bom dia! Hoje, dia 14 de agosto, a gente vai falar sobre o capítulo 14 de Provérbios. A gente vai falar sobre a prudência. Bom, a prudência aparece desde o princípio do livro de Provérbios e ela sempre aparece junto com a sabedoria. Elas são irmãs, né? Pelo menos o livro aparece mostrando a semelhança, similaridade entre elas e como elas estão juntas em todos os momentos, né? Então a gente vai folhear um pouquinho o livro de Provérbios porque é como se cada capítulo contesse uma quantidade medicamentosa, digamos assim, de um conselho sobre a sabedoria quase que em cada capítulo. Então a gente vai rever esses capítulos, juntar eles, para a gente poder entender o que exatamente Salomão estava dizendo a respeito da prudência. Capítulo 1, versículo 2, ele diz: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Aqui algumas versões acabam ficando como inteligência ou prudência. No capítulo 1, versículo 4, diz também: para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Então, tudo isso seria o objetivo do livro de Provérbios. Capítulo 7, versículo 4, ele diz: diga a sabedoria, você é minha irmã, e a prudência, você é minha parente. No capítulo 8, versículo 5, diz: vocês, ingênuos, entendam a prudência, e vocês, tolos, entendam a sabedoria. E no versículo 12 ele também diz: eu, a sabedoria, moro com a prudência, e disponho de conhecimento e de conselhos. Capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter prudência. Capítulo 12, versículo 23 diz: aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. Capítulo 13, versículo 16 diz: quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha sua tolice. No capítulo 14, que é o nosso capítulo de hoje, a gente vai ver que no versículo 15 diz: o ingênuo dá crédito a tudo que se diz, mas o prudente reflete antes de se dar um passo. Então a gente vê aqui algumas características dessa pessoa que é prudente, né? Capítulo 15, versículo 5 diz: o insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que aceita a repreensão consegue a prudência. Capítulo 16, 21, ele fala: o sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. Versículo 19, capítulo 19, versículo 14 diz: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Então você pode receber todas as coisas que são materiais de outras pessoas, mas ter uma pessoa que vai te acompanhar durante toda a vida, que tenha prudência, isso é algo que somente Deus pode te dar. E é algo que a gente precisa buscar, né? Quem ainda não encontrou uma pessoa para se relacionar, para casar, para namorar, enfim, e tem orado a respeito, coloca lá nas suas orações que você quer sim uma pessoa, um companheiro, uma companheira prudente, porque só Deus pode te dar isso. Bom, e no capítulo 27, versículo 12, a gente vê: o prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Bom, a gente vê então que sempre a prudência ela está relacionada à sabedoria, ela é algo que deve ser adquirido, que deve ser buscado e que não se adquire sem conhecer a Deus. Da mesma forma que a sabedoria que vem da boca de Deus, a prudência também vem do Senhor. A gente vê que Davi era um homem prudente, que ele orou a Deus pedindo para que Salomão também fosse um homem prudente, aconselhou Salomão a buscar prudência e sabedoria para governar bem. Mas principalmente a gente tem um versículo em Isaías, capítulo 52, versículo 13, que diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Quem é esse servo? É Jesus. Então Jesus é esse servo que age com prudência, que é exaltado e que é elevado e é muito sublime. Se Jesus é assim, acredito que Deus, desejando que nós sejamos parecidos com o Filho dele, né, que nós sejamos semelhantes a Jesus,
deseja que a gente busque e obtenha a prudência. A gente vê também no livro do Novo Testamento várias vezes a prudência sendo discutida, sendo recomendada, exortando aos homens a serem prudentes, às mulheres a serem prudentes e aos jovens a serem prudentes. Mas Jesus também falou sobre a prudência, e ele falou num contexto bem interessante. Ele falou no final do Sermão da Montanha, depois dele ter dado todas as orientações, ele diz: aquele que é prudente, eu vou semelhar ele àquela pessoa que construiu uma casa na rocha, mas aquele que é tolo, que construiu uma casa na areia, e que veio as chuvas, veio o vento e derrubou aquela casa. Ou então veio a chuva e veio o vento e aquela casa permaneceu porque tinha o alicerce na rocha. Então é prudente todo aquele que ouviu as minhas palavras e as pratica, é semelhante àquele que construiu na rocha, e aquele que ouviu as minhas palavras e não as pratica, é semelhante àquele que construiu a casa na areia e é tolo. Então Jesus ele fala a respeito dessa prudência, da prudência de ouvir o que ele fala e colocar em prática. E depois também ele fala sobre a prudência na parábola das 10 virgens. Ele diz: existiam 10 virgens, 5 eram sábias ou prudentes e 5 eram loucas ou tolas. E essas que eram sábias e prudentes, elas tinham uma reserva de óleo. Elas não foram para esse momento de esperar um noivo sem se preparar. A prudência, ela fala de um conhecimento prévio, ela fala de um coração que deseja saber, ela fala de um coração que se planeja, que se organiza, ela fala de uma pessoa que tem autocontrole das suas emoções. Então a gente vê que a pessoa que é iracunda, que permite que a sua raiva toda se exploda e que permite que a sua tolice saia, que fala sem pensar, é considerada uma pessoa que não tem prudência. E Deus deseja que a gente tenha essa prudência. Inclusive, um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. E Deus, a gente sabe que Deus não faz nada em confusão. Deus realmente ele preza pela organização, para o bom andamento de todas as coisas, seja na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, em qualquer lugar que a gente estiver. A organização ela é importante. A prudência ela vem como como é que eu posso dizer? Deixa eu pensar bem. Ela vem como um estímulo para se realizar essas alterações que a gente precisa realizar na nossa vida, para organizar a nossa vida, para organizar a nossa agenda, para organizar nossas atividades. Bom, então a gente entende que a prudência ela vem com um objetivo natural e também espiritual, de nos trazer conhecimento, de nos trazer o entendimento de que você precisa sim buscar conselhos, que você precisa sim aprender mais e a partir disso você colocar em prática, não só escutar e se preparar, ter uma organização na sua vida para que você não seja pego de surpresa. Está escrito que o prudente ele vê o caminho mau e ele se desvia, mas o ingênuo ele continua, segue. Por quê? Porque ele não observou que aquele caminho era mau. Então eu acredito que o desejo de Deus é que a gente olhe com clareza as coisas e tome as providências que são necessárias. Agora, por exemplo, a gente está vivendo num momento de pandemia e eu penso assim que muitas vezes eu não fui prudente, por exemplo, financeiramente, não fui mesmo e não me orgulho disso. Tenho, na verdade, vergonha e agradeço a Deus por ter me aberto os olhos. Que eu era muito regular em guardar dinheiro, não guardava nada todo mês. Mas pela misericórdia, Deus começou a trabalhar comigo essas partes anteriormente, muito antes dessa pandemia. E quando a pandemia chegou, eu fiquei tão contente assim, eu falei: Deus, o Senhor providenciou tudo que a gente necessitava antes desse período vir e me deu um entendimento antes desse período chegar. E agora que esse período chegou, graças a Deus, nada nos tem faltado. E eu vejo como Deus prepara as pessoas com prudência, como Ele deseja que a gente seja prudente para que a gente não tenha sofrimentos desnecessários. Vai ter sofrimentos nessa vida, sim. E que Jesus não escondeu nada disso de nós. Ele disse: vocês vão passar por aflições nesse mundo. Mas eu acredito que tem aflições que Jesus não quer que a gente passe, porque a gente não precisa passar por elas. Aflições por desobediência, por um entendimento prejudicado, por falta de conhecimento, entende?
Jesus realmente deseja que a gente busque conhecimento, que a gente busque a prudência. E se ele não quisesse, gente, olha só, esse livro aqui tem mais de 4.000 anos, 5.000 anos escrito, né? O livro de Jó é um dos mais antigos, mas pelo menos 3.000 anos eu te asseguro que Provérbios está escrito. Então, pensa bem, e quantas pessoas que viveram e morreram para que esse livro chegasse na nossa mão? Se Deus não quisesse que a gente adquirisse a prudência por acaso, Ele teria permitido que a gente tivesse acesso a um livro como esse, que contém todas as instruções e o desejo do coração dele? Eu acredito que não. Bom, é isso então. Beijo, gente. Tenha um bom dia.